Muito bom dia, bom dia, bom dia. Como é bom a gente poder estar juntinho aqui novamente nesse nosso sábado. Sábado que está aqui meio brocochô, com o céuzinho meio sem muita iluminação. O sol hoje resolveu dormir até mais tarde. Bom dia, Felipe. Mas a gente já começa aqui aquecendo o nosso sábado. Bom dia, Isabel. Seja bem-vinda. Hoje a gente vai estar falando aqui sobre o caminho para a redução dos nossos remédios, da nossa medicação. Porque sim, isso é algo que muitos diabéticos sempre me falam que é um grande desejo: reduzir a medicação. Mas será mesmo que isso é possível? Vocês já viveram um tempo de redução da sua medicação? Me conta aí, coloca nos comentários se você, que é diabético, que é pré-diabético, já teve aí uma prescrição de medicações e hoje, passado algum tempo, já começa a vivenciar dessa coisa boa de ver a medicação reduzindo. E se isso não aconteceu ainda, eu vou te contar aqui hoje o caminho para você reduzir a sua medicação, reduzir os seus níveis glicêmicos, o seu açúcar no sangue e ter uma vida de qualidade. Mas antes disso, vamos comentar um pouquinho aqui para quem está chegando, para quem ainda não participa comigo aqui desse mundo diabetes. Vamos relembrar um pouquinho o que é essa doença, porque sim, a gente vai se conversando. Nós estamos com um grupo aberto agora, o Rotação 180 Graus, para diabéticos, e aí ali a gente conversa todos os dias no grupo do WhatsApp e vai entendendo um pouquinho das dificuldades de cada um. E essa semana, a gente está numa semana de reconhecimento, de preparação. A Isabel falando que ela ainda não fez isso, de reduzir a medicação, mas ela quer sim, com certeza, diminuir, porque faz muita diferença a questão da medicação. A gente começa a perceber com o escutar aqui e ali como os medicamentos podem ser prejudiciais, né? Então, a diabetes é essa doença, e eu falo muito da diabetes tipo 2, né? Porque é diferente a tipo 1 da tipo 2, mas a tipo 2 é uma doença extremamente relacionada com a questão do estilo de vida. Diabetes é uma doença metabólica. O que isso quer dizer? Que quando eu estou falando dessa doença, ela está relacionada com o funcionamento das reações metabólicas de uso dos nutrientes dentro do meu organismo. E no caso da diabetes, esses nutrientes muito, muito importantes são os carboidratos, é o açúcar, é a glucose, tudo isso é sinônimo, tá, gente? Açúcar, glicose, carboidrato, é tudo a mesma coisa, são nomes diferentes para a mesma coisa. Mas então, no diabetes vai haver uma alteração do jeito que o corpo usa esse nutriente, usa essa substância que é a glucose, para fazer a produção de energia. O nosso corpo usa glicose, ou seja, ele usa dessa glicose todo o tempo, e isso vai fazer toda a diferença no diabético. Então, quando se tem esse diagnóstico, a maioria das vezes, o médico vai prescrever uma medicação para auxiliar o nosso corpo a usar dessa glicose, dessa energia. Alguns remédios vão fazer com que haja uma maior liberação de insulina, que é o hormônio que vai auxiliar nesse metabolismo desse açúcar, né, dessa glicose. Outros medicamentos vão fazer com que haja uma atuação diretamente nas células, permitindo a entrada dessa glicose. Outros medicamentos vão mexer lá no nosso fígado, que é a nossa central de metabolização das substâncias.
e vai fazer com que no fígado essa molécula de açúcar, essa glicose, seja trabalhado diferente. Ou seja, tem muita coisa. E tem medicamento que auxilia a colocar para fora essa glicose através da urina, porque sim, a glicose é hidrossolúvel, então ela pode sair do nosso corpo através da urina. Então, tem medicamentos que estimulam essa eliminação. Enfim, tem muitas formas diferentes de mexer nesse metabolismo, de atuar nas reações que vão usar desse açúcar no nosso corpo. Mas a maioria dos diabéticos me fala, eu não quero tomar medicamento. Porque, afinal de contas, quando eu estou usando um medicamento, significa que eu estou doente. E aquele momento que eu pego aquela cápsula, aquela pílula, aquele remédio, aquela alfinetada, eu me recordo que eu sou doente. E isso é cruel, não é? A gente ficar todo o tempo, o dia todo, lembrando que eu sou doente. Mas a boa notícia... Bom dia, Moraes, seja bem-vindo, bom dia a cada um de vocês que estão aí prestigiando essa live. Quando eu estou utilizando o medicamento, então eu sei que eu estou doente. E o que é importante é exatamente eu entender essa doença para lidar melhor com ela, para poder ver esse medicamento sendo reduzido, né? E quem sabe, né? A gente pode saber, inclusive, influenciar para reduzir essa medicação. Então, é muito, muito importante a gente entender, respeitar e praticar um caminho para a redução da medicação. Porque, afinal de contas, é possível, existe uma opção. No caso da diabetes, a gente tem a opção de um tratamento que não é só o tratamento medicamentoso. Com qualquer médico que a gente for conversar, já é mais do que fundamentado que, no caso da diabetes tipo 2, é importante que a gente faça uma mudança de estilo de vida. Então, é importante, nessa hora, a gente entender aquilo que gerou a diabetes, aquilo que intensificou o aparecimento dessa doença, porque é uma doença genética. Não é qualquer pessoa que vai ter diabetes, né? A minha cunhada é médica e ela sempre fala que a gente não tem a doença que a gente decide ter, a gente tem a doença que a gente pode ter. Por quê? Porque aquela doença, ela já foi desenhada nos nossos genes. Só vai ter diabetes quem tiver gene para diabetes. Isso está lá descrito no nosso DNA. Mas também a nutrição já mostra, a nutrigenômica, né, para falar melhor, já mostra que a gente pode influenciar a expressão desses genes. A gente pode mudar se eles vão estar ativos ou não, através do nosso estilo de vida, através dos nutrientes que a gente fornece para o nosso corpo. Então, sim, existe um outro caminho para o tratamento da diabetes que não seja só a medicação. E é isso, exatamente isso, que a gente vai trabalhar hoje. É entender que eu posso tratar a minha diabetes com outras ferramentas além da medicação. Então, existe esse caminho. E é importante que a gente entenda as consequências do uso da medicação, né? Porque quando eu sempre falo que é interessante quando a gente está em frente de uma farmácia, né? Eu vou sair para fazer compras das coisas que eu preciso e eu vou à farmácia. Quando a gente olha naquela loja, o que está escrito ali na fachada é drogaria. Padaria vende pão. Mercearia vende coisas de mercado. E drogaria vende o quê? Vende drogas. Então, a gente tem que ter a todo tempo na nossa mente essa ideia de que medicamentos são drogas. E se a gente remeter a essa palavra drogas, o que a gente vai lembrar é que são substâncias que não são benéficas para o meu corpo.
Poxa, Viane, mas como assim? O médico manda eu tomar um remédio, uma coisa que não é benéfica para o meu corpo? Como é que funciona isso? Na verdade, a diferença entre o veneno e o remédio é a questão da dose. Não é isso que a gente já sabe aí do dito popular? Então, o importante é a gente ter naquele medicamento a dose certa para que ele não vire veneno, para que ele não venha trazer benefícios, para que ele possa trazer mais, não venha trazer malefícios, né? Desculpa, para que ele possa trazer mais benefícios do que malefícios. Então, é muito importante a gente estar entendendo o funcionamento daquele remédio no nosso corpo, o que a gente pode fazer para minimizar os efeitos negativos. Quando a gente pega uma bula de remédio, inclusive as medicações para diabetes, naquela bula, naquela receitinha ali, naquele documento que é feito para aquela droga, tá descrito os efeitos colaterais, as ocorrências que podem vir para este ou aquele organismo do uso de medicamento. Comenta aí para mim no chat. Você já teve algum desconforto por conta do uso de medicamento? E aí, quais são os desconfortos mais comuns que se cita de forma geral em qualquer medicamento? São os desconfortos gastrointestinais, náuseas, vômitos, diarreia, sensação de tontura. Por quê? Porque isso são sintomas de intoxicação. É o nosso corpo tentando fazer algo para se ver livre daquela substância. É o nosso corpo fazendo armações, né, fazendo reações para colocar aquilo para fora. Ó, a Ercília está falando que já teve desconforto, sim, que teve desconforto com a metformina. Coloca aí para gente, Ercília, conta para gente que tipo de desconforto que você teve com a metformina. Metformina, pessoal, para quem ainda não está muito habituado, é um dos medicamentos mais utilizados hoje em dia para diabetes. Ele é a medicação basicona, né? Um dos nomes comerciais que a gente mais usa é o Glifage. Tem outros, tem medicamentos que combinam o Glifage com outras drogas para poder fazer efeitos combinados, mas é um dos medicamentos mais utilizados. E ele vai atuar exatamente trabalhando nessa redução do açúcar do sangue. Ó, a Ercília está falando que teve dor no estômago. Então, a gente já sabe que os medicamentos vão trazer esses desconfortos, porque é uma substância diferente, ó, dor no estômago e diarreia. Olha só, o corpo sinalizando e falando, olha, isso aqui não é bom para mim, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não preciso. No caso da diarreia, eu vou jogar fora e rápido essa substância para que ela não entre no corpo e não venha a trazer mais malefícios para o meu corpo. Olha como o corpo é sábio. Mas eu tenho diabetes e o médico me prescreveu e eu preciso tomar esse medicamento. E sim, é isso mesmo. Esses desconfortos acontecem por um período e depois o corpo vai entendendo que ele vai sofrer essa agressão e ele vai se acostumando. Então, é aí que entra a questão da gente ter o entendimento, né? De que a ideia não é tomar cada vez mais medicação, porque a medicação vai estar indo em cima de um sintoma. No caso da diabetes, a medicação vai fazer o esforço para reduzir a glicemia, essa glicose que está circulando no nosso corpo. Mas a gente precisa ter a todo tempo esse entendimento de que eu tenho outras formas de fazer essa glicose reduzir. E aí não ser necessário o aumento da dosagem da minha medicação, porque é dito que a diabetes é uma doença crônica, é uma doença que você vai levar para o resto da vida, né? É isso que a gente tem quando recebe o diagnóstico de diabetes. Essa aí você vai ter que cuidar para o resto da vida. E é verdade que o seu corpo está dando um sinal de que precisa de cuidados. E o que é importante é você estar mesmo falando para o seu corpo
que ele precisa desses cuidados e ativar esses cuidados no seu corpo. Então, quando eu estou usando uma medicação, a forma de eu não aumentar essa medicação ou fazer novas combinações com essa medicação é exatamente conseguir que o meu corpo cuide desses sintomas de outras maneiras. Voltando lá à questão da importância da gente entender que existem outras ferramentas, outras ações que a gente pode fazer para cuidar da nossa diabetes, que não seja exclusivamente o uso da medicação. Porque como é uma doença crônica, uma doença que é colocada aí pelos médicos, né, pelos tratamentos tradicionais, que a gente vai ter que levar para o resto da vida e tomar medicação para o resto da vida. O que é importante, necessário, é que a gente comece a tomar atitudes e cuidados na causa dessa alteração metabólica, na causa desse diabetes. O que é que faz elevar a minha glicemia? A natureza do nosso corpo faz com que essa glicemia seja elevada quando eu consumo alimentos. Essa é a primordial alteração. Isso é uma reação natural. No caso do diabetes, está alterada. Então, a gente precisa começar a ter uma ingestão alimentar mais cuidada, para que eu consiga ter a redução dessa medicação. Tem pessoas que já avançaram tanto nesse desequilíbrio que começam a usar mais de uma medicação e o ápice desse cuidado aí seria, então, o uso da insulina injetável. Mesmo para o diabetes tipo 2, acaba acontecendo o uso da insulina injetável, porque o fígado, o pâncreas, já está no nível tal de cansaço, de estresse, que precisa ter esse socorro externo. Mas é importante, então, fazer o tratamento, o cuidado antes disso, para que o nosso corpo consiga responder a esse distúrbio de uma forma mais efetiva e assim conseguir reduzir a medicação. Outra coisa muito importante são os outros medicamentos que vão sendo adicionados ao cuidado da diabetes, porque outras doenças vêm aparecendo, outros sintomas surgem, e aí há uma acumulação de medicamentos. Então, como a Ercília tinha comentado aqui, ó, ela está falando de novo, ó, eu tomava 4 glifages e 3 glimepirida. Agora, ela usa só um remédio à noite. Olha que coisa maravilhosa. Então, é importante que a gente tenha todo o tempo esse radar, percebendo que é possível reduzir a medicação e que é necessário a gente se importar com isso, porque o excesso da medicação vai me trazer outros desconfortos. Ela tinha comentado da questão da dor de estômago e da diarreia. Então, eu tomava medicamento para glicose, aí eu começo a ter dor de estômago, eu vou tomar um remédio para o estômago, aí eu tenho diarreia, eu tomo outro remédio para diarreia, e aí, se a gente não para esse ritmo, só vai piorando cada vez mais. Ó, olha qual a outra artimanha que ela começou a usar, ó, ela vai para a academia. Então, o exercício associado à medicação, à alimentação para esse diabético vai ser fantástico, porque é uma das ferramentas que a gente tem para fazer com que essa glicose tenha um metabolismo diferente no nosso corpo. O exercício faz com que o nosso corpo gaste energia. O exercício abre as portas das células para que essa glicose entre para produzir energia. Então, se eu tenho muito açúcar circulando no meu sangue, muita glicose circulando no meu sangue, e eu começo a abrir as portinhas da célula para ela entrar, isso vai fazer com que essa glicose seja utilizada pelos músculos e vai reduzir na corrente sanguínea, vai reduzir ali no sangue. Então, eu não vou precisar tomar tanto remédio para abaixar essa glicose, porque ela já está sendo reduzida quando eu estou gastando
no meu músculo quando eu estou gastando para fazer exercício. Então, se você é diabético, é pré-diabético e ainda não tomou aquela decisão que às vezes é tão difícil de colocar o seu tênisinho e partir para o exercício, precisa refletir, cuidar, decidir e praticar isso. Quero parar com o remédio. E, Cecília, eu acredito na reversão do diabetes. Eu e um monte de estudiosos hoje já se aprofunda para entender cada vez mais e conseguir fazer exatamente isso. Olha, ela está falando que ela é diabética há 11 anos. E se ela não tivesse tomado essa decisão de reduzir os medicamentos, de fazer exercício, de mudar a sua forma de viver, provavelmente iria começar agora uma fase ainda mais intensa das complicações. Porque a gente sempre fala que essa questão de que o diabetes traz consigo complicações. Então, quando você toma medicação por anos e anos a fio, para controlar esse metabolismo da glicose, o que vai acontecer é que o corpo começa a ter outros sintomas, né? Os mais clássicos, os mais falados e os mais extremos é a questão da cegueira, da amputação, dos problemas de coração, né? O infarto, as questões mentais de derrame. Então, são drásticas as complicações, são tristes. E aí, outro dia me falaram assim, Viviane, que bom que você trouxe uma voz de esperança, porque geralmente é só terrorismo. O médico vai te contar a realidade, aquilo que pode acontecer verdadeiramente. E é assustador mesmo quando a gente imagina que numa idade mais avançada da vida eu vou depender de outras pessoas porque eu não vou andar, eu não vou enxergar, ou eu vou ter tido um AVC que vai me paralisar uma parte do corpo. Isso é realmente aterrorizante. Mas se a gente escuta os sinais do nosso corpo e começa a atender aquilo que ele está pedindo, existe um outro caminho. Então, essa medicação é importante. Quando existe um início de diagnóstico, o primeiro recurso a ser utilizado é realmente entrar com a medicação, para que mude essa situação atual. Porque a mudança de estilo de vida, a mudança de hábitos não é instantânea, né? Não é de hoje para amanhã que você vai virar um atleta, vai começar a se alimentar extremamente saudável. As coisas vão acontecendo num processo. Então, no início de diagnóstico, a medicação é benefício. Ela virá para te ajudar a traçar esse caminho de mudanças e não ter as consequências daquela glicemia tão descontrolada. Mas é importante que na nossa mente, no nosso radar, esteja todo o tempo a questão do cuidado das causas, de tirar a elevação da glicemia e não simplesmente mandar ela quietar depois que ela já está alta. O que muda o meu modo de ver a vida foi a chegada do meu primeiro neto. E isso é uma coisa muito interessante, né? E Cília está comentando de novo. Muitas vezes, no nosso cuidado pessoal, a gente precisa de ter aquela motivação a mais, né? Então, eu sempre peço para os pacientes refletirem no que seria a vida sem o diabetes. Quais seriam as coisas que você faria, que você sonharia, ou o que hoje realmente importa na sua vida para que ela seja mais longa e de qualidade. Então, no caso da Ercília, o que ela falou foi que a vinda daquele netinho fez diferença. É aquela hora que a gente para pensar e fala assim, não, eu tenho que estar bem, porque eu quero brincar com ele. Eu tenho que estar bem porque eu quero ir na formatura do meu neto. Eu quero ver ele ganhando ali aquele canudinho de que ele aprendeu a ler e escrever, ou, né, pensando mais a longo prazo, quando ele se formar na faculdade. Eu quero estar presente no dia do casamento, né? Então, são motivos que estimulam a gente a querer mais dessa vida.
Qual é o seu motivo? O que hoje, na sua vida cotidiana e nas suas aflições de diabético, faria você se dedicar com mais afinco ao cuidado desse seu corpo? Quais são os desejos que você tem no seu coração aí para mudar tudo isso? E falar um tchau para esses medicamentos aí, mas não um tchau rebelde, um tchau de negação, que eu não quero mais saber disso. Não, um tchau responsável. Eu não vou mais só ficar tomando pílulas, comprimidos, injeções. Eu vou fazer isso ser diferente. A partir de hoje, agora são 11 horas da manhã, um pouco mais que isso. A partir de hoje, na hora do meu almoço, eu vou olhar para o meu prato e ali vai ter cuidado com a minha diabetes. Ali vai ter uma escolha que eu estou fazendo para que a minha vida seja melhor, para que o meu corpo funcione melhor. Qual é o programa de hoje à tarde que você vai escolher, que vai te estimular a se movimentar? Gastar energia. Qual é o horário que essa noite você vai fechar as suas telas para descansar e ter uma noite de qualidade? São coisas que a gente precisa começar a refletir para que aquela medicação seja reduzida, né? E sim, é possível reduzir essa medicação, fazendo com que o meu corpo funcione melhor, né? Fazendo com que eu não esteja simplesmente na loucura da vida corrida e eu possa reduzir essa medicação. Mas uma coisa muito, muito importante é a gente saber o momento certo de reduzir essa medicação. E quem vai poder te auxiliar a decidir esse momento certo vai ser o seu médico. Então, você precisa ter o seu profissional de confiança que vai te auxiliar nesses processos, porque ele vai estar com você, fazer uma avaliação clínica, ver como estão os seus sintomas, como estão os seus comportamentos, os seus relatos, e vai falar também e fazer a solicitação de exames para comprovar que você já está tendo um controle melhor da sua diabetes, você já está cuidando e acarinhando o seu corpo, de forma que ele possa metabolizar melhor essa glicose, e aí o seu médico, aquele mesmo que te prescreveu a medicação, vai poder lhe falar, não, agora a gente já pode reduzir. Então, o momento de reduzir a medicação não deve ser uma decisão só sua, ou uma decisão sua a partir dos seus conhecimentos, se você não é médico. É preciso um conhecimento profissional para decidir isso junto com você. E sim, a gente vai fazer na redução dessa medicação e vai continuar acarinhando e cuidando desse corpo com uma alimentação de qualidade, com exercício físico, com tranquilidade, né? Eu sempre falo, cuidando da alma e do espírito, cuidando do físico, da alma e do espírito, tendo bom humor, tendo bons relacionamentos. Imagina essa história da Ercília. Depois que chega esse netinho, o que é que a gente tem no dia a dia de diferente? Ai, dá um trabalho, ixi, é uma coisa nova que apareceu, mas também dá muita alegria, né? Então é importante para a gente reduzir a medicação que a nossa vida seja recheada de pitadas de alegria. Por mais que no entorno, em tempos de pandemia, mais do que nunca, no entorno tudo esteja falando que não, mas nós podemos cultivar momentos de alegria. Então, a tarefa que eu passei essa semana para o pessoal lá do Rotação foi, antes de dormir, respire fundo 3 vezes e agradeça por alguma coisa que te aconteceu no dia. E aí a gente vai cultivando esse nosso coração grato e esse nosso olhar positivo para perceber aquilo que pode ter de mais alegria no nosso dia a dia. E assim conseguir reduzir a nossa medicação. Quem está chegando aí agora
Essa é a nossa live de sábado, e a gente vai começar a ter encontros marcados todos os sábados, às 10h30, com o propósito de disseminar informação para reduzir a glicemia rumo à reversão do diabetes tipo 2, porque essa é a ideia aqui das minhas falas, que a gente possa mudar a história da diabetes aqui no nosso entorno, né? No Brasil, naqueles que falam língua portuguesa, para que a gente possa começar a escrever uma nova história na humanidade, onde a diabetes não seja mais aquele monstro que só cresce, 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 mas que a gente comece a ter histórias de saúde, de reversão, e hoje, em especial, o nosso tema de redução da medicação. Então, é possível reduzir a medicação do diabetes. Essa é a minha mensagem de hoje para vocês. É possível reduzir essa medicação, porque medicamento trata de sintomas, medicamento trata de doenças, mas a gente também pode cuidar desses sintomas e dessa doença com as ferramentas de um bom estilo de vida, com uma alimentação de qualidade, com exercício físico, com controle do estresse, com sono de qualidade. É possível a gente ter uma melhor condução dessa diabetes e eu creio na reversão. Ou seja, de daqui a alguns anos, você nem mesmo está precisando usar medicação. Isso não é tão fácil, mas é possível. E é hoje o meu recado para vocês, que nesse sábado a gente possa carinhar esse corpo e ter esse cuidado para que já, muito em breve, a gente não precise pegar tantos comprimidos, cápsulas ou muito menos as injeções. Eu fico por aqui hoje, pessoal. Agradecida de vocês estarem aqui, prestigiando esse tempinho de conversa, esse papo. Eu continuo por aí. Ó, a Jane está chegando agora, a gente está acabando aqui, mas eu vou tentar deixar gravada essa live aí no feed e a gente continua aí colocando informações e sempre que vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar aí nos comentários, nos directs, colocando as suas sugestões que a gente vai trazendo aquilo que você quer escutar aqui, nos nossos sábados, às 10h30 da manhã. Então, semana que vem, a gente está junto de novo. Eu espero por vocês. Beijo. Até a próxima semana. Tenham um ótimo fim de semana. Tchau.